Salve concurseiros e estudiosos de plantão! Estamos entrando agora na nossa terceira parte da Lei 4.878, para a gente dar continuidade aos estudos. Se você não viu, então, tem a primeira parte, a segunda parte já está disponível para você. E agora a gente está entrando nessa terceira parte com informações úteis e relevantes para a nossa prova policial. Vamos lá então na tela para a gente ir direto para o conteúdo. Bom, a gente está falando agora, a gente está falando na verdade desde o início, né? Não é só agora não, do regime disciplinar. E eu costumo dizer que essa norma tem uma natureza peculiar não só pelo critério da especialidade, né? Aplicando-se então, portanto, a norma mais específica, mas ela é tão peculiar porque ela traz um regime diferenciado mesmo, um regime disciplinar e dá características para ela de peculiar. E o que é uma transgressão disciplinar? É importante a gente relembrar a aula anterior. A gente está falando de uma transgressão disciplinar, é uma conduta, ou seja, é uma ação ou omissão, né, do campo comissivo ou omissivo do agente público no exercício das suas funções policiais, como por exemplo, ele ir trabalhar, faz parte do sistema de trabalho dele, faz, e ele tem condutas esperadas dentro da atribuição que ele recebe, do conjunto de atribuições que ele recebe e das responsabilidades que ele assume, lembra? Os efeitos da posse. Então ele precisa cumprir esses atributos, essas atribuições necessárias do cargo dele e assumir as suas responsabilidades. Para isso ele precisa de condutas, né? Omissivas ou comissivas, tanto faz. O que vai determinar é a norma. Se a norma disser que aquela conduta contraria, então, a esfera administrativa disciplinar da instituição policial, ele receberá uma devida punição por essa conduta. Isso é uma transgressão à disciplina, uma transgressão disciplinar. E isso, meus amigos, isso tem um escopo voltado ao direito administrativo, tá? É dentro da esfera administrativa. Mais à frente a gente vai ver que, apesar dessa independência dessa esfera do direito administrativo, penal e civil, a gente sabe que existe a possibilidade da esfera penal se comunicar com a esfera civil. Mas deixa para frente para não confundir, tá bom? Vamos falar só sobre a transgressão disciplinar e desse regime disciplinar. Volta para a tela. O que é esse regime disciplinar propriamente disso? É aplicar uma punição administrativa. Então vamos colocar aqui no nosso material, olha, aplicar uma punição administrativa. É um regime disciplinar. E o que eu tenho que levar em consideração, Ronaldo? Na aplicação, ou seja, durante a apuração, antes mesmo da aplicação, eu preciso levar em consideração aspectos objetivos daquela conduta do agente. Qual foi a conduta? Eu preciso analisar, portanto, a natureza do fato, a gravidade do fato em relação aos danos causados à administração pública, as circunstâncias do fato, em que momento aquilo aconteceu, por exemplo, durante uma greve da instituição policial, causa um dano maior. Então, circunstâncias do fato. E qual foi a repercussão que esse fato deu à instituição? Aqui você tem que olhar no prisma da instituição, tá? É a instituição que faz essa observação objetiva, tá bom? E no aspecto subjetivo, olha, quando eu falo subjetivo, são aspectos relacionados ao sujeito propriamente dito. Não só a sua conduta, tá? Não só a sua conduta, mas ao sujeito que praticou aquela conduta. Eu preciso observar, então, o sujeito que aplicou essa conduta. Esse valor subjetivo é um valor implícito, a gente costuma falar assim no direito. É uma observação de fatos não latentes. Eu consigo observar e tento observar algumas características individuais em relação ao indivíduo que cometeu aquela conduta, aquele fato. Então, o que eu preciso observar em relação ao indivíduo, tá? Os aspectos subjetivos. Eu preciso analisar os seus antecedentes. E aqui a gente está falando de antecedentes administrativos, tá? Antecedentes administrativos. E eu preciso analisar se ele tem reincidência nessa conduta ou em outras condutas. Inclusive, olha, isso aqui, ó, a reincidência é um critério de peso na aplicação da punição. Aplicação da punição. Como assim, Ronaldo? Bom, imagina o seguinte, que o indivíduo cometeu determinada conduta que fere
a instituição policial de uma forma geral. Ele cometeu uma vez, ele chegou para trabalhar de bermuda, olha, ofendeu um determinado decoro da instituição. Ele vai ser repreendido, vai tomar uma repreensão por isso. Essa repreensão tem características que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos supor que na semana seguinte ele faça de novo. Ele vai tomar outra repreensão? É possível, mas também é possível, com base na reincidência, que a punição dele comece a aumentar. A pesar mais, eu vou gradar essa punição com base na reincidência. Então não é só o fato, tá? Eu preciso analisar os critérios subjetivos desse sujeito, desse indivíduo em relação à sua conduta. Tranquilo? Vamos à frente aqui. O que a gente tem mais? Olha, o concurso de pessoas, isso aqui é legal. Concurso de pessoas significa que mais de uma pessoa participou daquela conduta, né? A gente sabe que a gente estuda direito penal sempre, né? Quem estuda para carreiras policiais parece que só estuda direito penal. Brincadeira. Na verdade, a gente tem que estudar vários temas, né? Porque o direito penal realmente é gostoso de estudar. Concurso de pessoas no cometimento de ilícito administrativo, ó, ilícito administrativo com liame subjetivo, ou seja, com vínculo, com o liame subjetivo. Que termo fantástico para a gente estudar. Existe um determinado vínculo na conduta. Importará a gravidade, vai, olha, gradar novamente, pesar dos fatos e o respectivo aumento da penalidade. 2 ou mais funcionários. Então, concurso de pessoas, basta ter 2, tá? 2 ou mais funcionários. Não há concurso de pessoas quando a gente está falando apenas de um indivíduo aplicando aquela conduta. Tranquilo? Agora, isso aqui é importante. Volta aqui para mim. Quando eu falo que existem as esferas, né, é comum a gente falar no ramo doutrinário das esferas do direito, dos ramos do direito. Existe uma certa autonomia de cada ramo do direito em relação ao seu uso na sociedade. Então é importante que a gente veja essa autonomia. Aqui eu vou colocar uma tela em branco para a gente poder falar sobre essa autonomia, para a gente poder ter até mais conteúdo para estudar além dessa tela que está aqui. Então, quando eu falo que existe um ramo processual ou um ramo do direito, eu preciso primeiro lembrar que existe um ramo do direito material e esse ramo do direito material está diretamente ligado a um ramo processual, tá bom? Processual. Como assim, Ronaldo? O primeiro vai ditar qual é a regra processual que eu vou seguir. É o direito material que vai ditar. Vamos lá. Existe um ramo material chamado direito penal. E ele tem um rito próprio? Tem. Ele tem o processo penal. O processo penal. Eu tenho o civil? Tenho. O direito material civil, o Código Civil, né? Então eu tenho um processo, um ritual, né? Um rito, um processo civil que vai nortear então essa conduta material do indivíduo nesse direito. Eu tenho uma esfera administrativa, tá? Apesar do direito administrativo não ter um código consolidado sobre suas normas, a gente entende que aqui ele vai atender os ritos processuais administrativos também. O processo administrativo. E eu tenho uma quarta possibilidade aqui que eu gosto de colocar, vou colocar de outra cor, apesar da gente não falar dela hoje, está em outra matéria, mas eu vou colocar aqui que eu tenho um direito material político, tá? E esse direito material político gera um certo rito processual político. É importante falar isso aqui e deixar separado para que você entenda que existe esses ramos processuais e entre esses ramos processuais existem outros, vamos dizer assim, outras esferas internas. O próprio direito civil vai aparecer em vários aspectos aqui para a gente. O que eu quero falar com você em relação a essa tela que a gente está falando aqui? Quando eu falo do direito penal, olha, é um ramo do direito autônomo, possui a sua autonomia, não é? Possui uma autonomia processual também, então é autônomo. No civil, é autônomo. No administrativo, é autônomo. E no político, autônomo também. Contudo, esse cara aqui, ó, o direito penal para as instituições policiais,
concordam comigo que para ser policial eu vou trabalhar necessariamente na esfera penal. Vou trabalhar utilizando o direito penal como minha base de trabalho. Então eu vou lá no persecutio criminis, né? Eu estou ali utilizando a minha atividade ostensiva, preventiva ou repressiva. Então eu vou estar enquadrado nessas possibilidades diante da própria nomenclatura prevista na Constituição Federal. Agora entende o seguinte, eu tenho uma conduta, não tenho? Eu sou um sujeito e tenho uma conduta e essa conduta pode ser tipificada como uma transgressão disciplinar. Essa conduta pode gerar um dano a terceiros, gerando, portanto, um dano civil. E essa mesma conduta também pode ser tipificada no Código Penal. Então, eu posso ser processado de 3 formas distintas pela mesma conduta? Sim, pode. Por conta dos efeitos da sua conduta, não pela conduta em si, tá bom? Porque não pode haver o bis in idem. Você não pode ser punido pelo mesmo fato. Mas a resposta a esse fato é exatamente o resultado. E o resultado pode ser distinto, pode ser diferente. Então, depender do resultado da sua conduta, você vai responder em esferas autônomas e independentes. Você vai responder em 3 esferas, pelo menos, penal, civil e administrativa. É possível isso? É possível. Só que do direito penal tem uma influência grande no direito administrativo. Pensa comigo como policial que a gente vai conseguir chegar nesse denominador comum. Quando eu falo, por exemplo, nas transgressões disciplinares, qual é o rito processual que a administração vai seguir para apurar a minha transgressão? O rito administrativo. Vai abrir uma sindicância, vai abrir um procedimento administrativo disciplinar, para os militares um procedimento administrativo de licenciamento, por exemplo. Então, existem várias possibilidades em relação à apuração da minha conduta e do resultado da minha conduta frente à administração pública. Ela é independente da esfera penal? Em tese mas como policial eu preciso entender que dependendo da minha conduta, e essa conduta tem uma resposta direta também no direito penal, como por exemplo, os crimes contra os costumes, os crimes contra o patrimônio, isso vai trazer uma certa fama negativa para a minha instituição por completo. Então eu sou um policial e cometi um crime. E esse crime tem uma repercussão à imagem da minha instituição. Se coloque no lugar de um policial, você está trabalhando e de repente na sua delegacia existe uma pessoa que está respondendo a um processo, por exemplo, por estupro ou por roubo à mão armada. Esse cara é um policial tanto quanto você, mas não é interessante que ele esteja ali. Aquilo traz uma imagem negativa e uma resposta negativa para a sociedade que está sendo atendida por você enquanto policial. Então, o que vai acontecer? Esse indivíduo possivelmente vai ser processado na esfera penal e o resultado disso vai ser latente na esfera administrativa também. Vai repercutir na esfera administrativa. A gente chama isso dos atos infamantes, né, dos crimes infamantes. São os costumes e o patrimônio. Nesse sentido, vai ter uma influência no direito administrativo aplicado na transgressão disciplinar do policial. Agora a gente consegue lá naquela outra tela, agora que eu expliquei como é que funciona essa questão das esferas, a gente consegue ir para outra tela aqui e falar sobre essa diferenciação bem interessante. Eu tenho a esfera administrativa, como eu falei, a esfera civil e a esfera penal. E apesar da independência entre as esferas jurisdicionais, existe uma exceção. Acabei de falar para você, uma exceção no que tange a influência da decisão na esfera penal. Olha, os crimes infamantes. Infamantes. Quais são eles, Ronaldo? Contra os costumes e patrimônio. Nesse caso, vai ter uma influência direta no direito administrativo na aplicação da transgressão disciplinar. Ele vai ser demitido já de cara, é a punição mais grave. Quando comprovada a inexistência de fatos, aqui também é interessante, então é importante a gente falar. Quando a gente tem uma questão da conduta, do direito em si, tem que ter uma conduta, ou omissiva ou comissiva, concorda? Sem conduta, não há nenhum tipo de repercussão de resultado. Se houver resultado sem conduta, ele é alheio à minha vontade, mas no sentido de um caso fortuito ou de força maior. Não existe conduta, não há um resultado operado por mim. Isso é muito bacana de a gente entender no direito. Se não há conduta, mesmo comissiva ou omissiva, e essa ausência de conduta gera um resultado que é independente de mim, por um caso fortuito ou de força maior, não há de se falar em apuração. A gente entende isso quando a gente está estudando sobre responsabilidades, né? Responsabilidade objetiva e subjetiva. Isso é bem bacana.
Então imagina que você está respondendo a um processo administrativo e também na esfera penal. E lá na esfera penal foi diagnosticado que não houve conduta da sua parte em relação àquele resultado. Isso tem influência na esfera administrativa? Tem, porque lá no direito penal, que é a última ratio, existe um grande amparo em relação à ampla defesa e o contraditório, chegou-se à conclusão que não houve conduta, que o resultado ele foi alheio à sua vontade no sentido de um caso fortuito ou de força maior. Então você não responde na esfera penal e também passa a não responder na esfera administrativa. Isso vai te isentar da esfera administrativa. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Quando comprovada a inexistência do fato, né, isso absolver o indivíduo, o réu, olha, réu, direito penal. Réu, direito penal, quando houver a negativa de autoria. Então, olha, não foi ele. Não foi ele. Então não tem o que fazer. Se não foi ele lá no direito penal, com certeza também não foi ele na esfera administrativa. Então isso vai ter uma influência direta nessa esfera administrativa. Vamos seguir o barco aqui. Ó, a ausência de provas. Vem aqui comigo, que isso é legal. Parece até que é brincadeira. Tem muita gente que erra questões desse tipo, justamente por não entender uma lógica do direito. Então vamos na lógica. Eu falei da conduta, não falei? Então eu tenho conduta, omissiva ou comissiva, e isso gera um resultado. O que me importa, de fato, é saber desses resultados. E é por isso que a gente entende que ele é antijurídico até. Então eu tenho o resultado daquela conduta. Esse resultado vai ser apurado. Mas quando não tem conduta, eu não tive conduta alguma, o resultado foi por um caso fortuito, né, de uma força maior, alheio à minha vontade. Opa, tudo bem, agora a gente já está começando a falar sobre a ausência do tipo, não tem crime, então não vai ter aspecto também no direito administrativo, no processamento da transgressão disciplinar, vai ter um impacto também. Só que o cara lá no direito penal, ele tem, como eu falei para você, ele tem um esgotamento de várias fases em relação à ampla defesa e contraditório. E lá nessa ampla defesa e contraditório dele, ele faz um bocado de oitivas, de testemunhas, rola um bocado de coisa interessante lá para ele, claro, mas aí fica comprovado que não tem provas suficientes para condenação. Quando eu falo que não houve provas suficientes para condenação, eu estou falando que não houve conduta? Não falei isso. Eu falei que não houve provas suficientes para condenação. E lá no direito penal tem um princípio chamado indúbio pro réu. Se existe dúvida em relação à materialidade, então esse cara será absolvido. Porque eu não posso condenar uma pessoa sob dúvida. Não tem condições, isso é um princípio que norteia o direito penal. Então, olha, a ausência de provas, tá, pode tirar a condenação do indivíduo, mas eu não falei que não houve conduta. Quando isso acontecer, isso tem influência no direito administrativo? Isso vai ter uma influência lá na transgressão disciplinar dele? Nenhuma. A transgressão disciplinar segue o barco. Porque a conduta houve, não é? Não houve o resultado esperado para o processo penal, mas aqui na esfera administrativa houve o resultado. Então eu preciso apurar e aplicar uma punição respectiva, justamente levando em consideração os critérios objetivos e subjetivos do indivíduo. Tranquilo isso, né? Agora olha o que a gente escreveu aqui, para ficar mais fácil no seu material. Ó. A ausência de provas na esfera penal, olha, eu falei ausência de provas, tá? Não ausência de conduta. A ausência de provas na esfera penal não é caso de repercussão, ou seja, não influencia, né, o processo, né, não tem repercussão processual para outros processos. Portanto, mesmo havendo o arquivamento do processo penal, irão vai se manter os processos administrativos e civis. Perfeito, é exatamente isso. Então, teve a conduta. Se teve a conduta, vai ter, então, a repercussão nas esferas. Repercussão não, falei errado, me desculpe. Então, houve a conduta. Eu vou ter um processamento administrativo? É possível. Se for tipificado como uma transgressão disciplinar. Vou ter o processamento penal? Sim. Se for tipificado na esfera penal. Eu vou ter na esfera civil? Sim. Se for relacionado com uma conduta de relação, principalmente uma relação horizontal entre particulares, gerando, por exemplo, um dano. Então, vai ser processado também na esfera civil. Então, fique atento. O fato daquela esfera não ter prova suficiente para a condenação do indivíduo não vai repercutir na esfera administrativa ou civil. Vai continuar o processo do mesmo jeito. Então, vamos tocar o barco aqui para saber quais são os tipos de penalidade que a gente tem dentro de um regime disciplinar. Importante, eu já vou falar aqui algumas bem interessantes aqui para a gente. Olha, vou falar dessas três aqui porque essas três aqui são de suma importância para a gente. Vou até iluminá-las, na verdade, para ficar até melhor. A repreensão, tá?
a suspensão e a demissão. As provas cobram basicamente essas aqui. Basicamente essa aqui. E vou colocar de vermelho outra aqui, que é para você entender que não houve a recepção constitucional dela, que é a detenção disciplinar. Tá? Não houve a recepção constitucional desta penalidade. Mas vamos falar de outras daquelas que estão ali em cima, para ficar claro. A repreensão, ela é leve. É aquela transgressão que você cometeu, que o indivíduo comete, você não, você é um policial padrão. Aquela transgressão que o indivíduo comete no seu serviço, que ele vai tomar uma repreensão, o chefe imediato dele vai chamá-lo e vai falar, olha, não faça mais isso aqui é uma transgressão, está aqui, ó, relacionado nesses 67 possibilidades aqui de transgressão, e você está tomando uma repreensão. E essa repreensão necessariamente obedece um rito da formalidade, porque é um ato administrativo, lembra que eu falei, ó, um ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O que acontece entre competência, finalidade e forma? Obrigatoriamente, esses três sempre estarão previstos em lei, lembra? Então, a forma especificada nessa lei para a aplicação de uma transgressão disciplinar é a escrita. E essa forma escrita deve constar nos assentamentos daquele funcionário, daquele servidor. Para que tem que constar? Justamente para medir os seus antecedentes e a sua reincidência, as características subjetivas em relação à punição. Isso é importante para a gente. Então, olha só, a repreensão ela é leve. Ela é leve. Agora que eu vi que eu estava falando com a tela aqui, né? Mas você escutou o áudio e ficou importante que você escutasse esse áudio. A suspensão. A suspensão, ela tem uma natureza mais grave. E eu já vou dar dica para você que ela não pode ser superior a 90 dias. Então, é até 90 dias, tá? A demissão, apesar de você pegar lá a relação dessas 67 transgressões disciplinares, você não vai ver essa tipologia gravíssima lá. Mas a gente sabe que a demissão realmente é o último caso. Tem que demitir o indivíduo pelo crime infamante, por exemplo, ou quando ele participa de algo que cria um dano muito forte para a instituição, ou quando ele traz um mal para a instituição. Então, a penalidade dele é a demissão. Claro que em todas as esferas de punição administrativa é garantido para o indivíduo, até por força constitucional, a ampla defesa e o contraditório. Então ele vai ter um momento para poder se defender dentro desse processo? Sim, porque isso tem um efeito sobre a vida dele, sobre a carreira dele. Então tem que garantir a ampla defesa e o contraditório. Tá bom? Então a demissão, volta aqui para a tela. Apesar da gente não ter essa nomenclatura na norma, a gente pode dizer que a demissão ela tem uma natureza, olha, gravíssima. É gravíssima. Porque tem repercute na família do indivíduo, né? Agora eu vou falar aqui da detenção disciplinar. Vou botar de outra cor, para a gente ficar bem macetado e conseguir enxergar de longe, olha. Não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Como assim, Ronaldo? A gente está falando de uma detenção disciplinar, a gente está falando de uma forma de contenção do indivíduo. Isso é prisão. Estou prendendo o cara, eu estou detendo ele, estou restringindo a sua liberdade de ir e vir por uma transgressão disciplinar. Pro civil, isso não pode acontecer. Então, a Constituição prevê isso. Para o civil, ele não pode ter um funcionário civil, um servidor público, ele não recebe uma prisão disciplinar. O militar tem a prisão disciplinar. Inclusive, houve uma certa relativização bem atual nesse ano, mas é importante que você saiba, o civil ele não tem essa detenção, ele não recebe uma prisão disciplinar, tá bom? Então não foi recepcionado. Então quando você pegar a norma, você vai ler isso lá, mas você já sabe. Houve revogação? Não, não é revogação, é a não recepção constitucional. Ela está vigente, mas não tem vigor. Não tem como se aplicar, não tem vigor porque fere a Constituição Federal. Fique ligado em relação a isso porque é importante. O servidor civil, ele não tem nenhuma punição, qualquer um, tá? Esse servidor civil, ele não tem nenhuma punição administrativa que vai cercear a sua liberdade de locomoção. Decore isso, entenda isso, que isso é importante. Então, bota aqui na tela. Essas três é importante, eu vou falar dessas três aqui porque a gente precisa entender a natureza e a gravidade de cada uma.
Então é importante que a gente entenda, por exemplo, a repreensão. Repreensão, como é que ela vai se dar? Como é que é a repreensão? Sempre formal, pelo princípio da formalidade, e essa formalidade é estabelecida em lei. Como é que ela vai ser então, Ronaldo? Escrita. Ela vai ter que ser positivada, escrita para o cara. Para quê? Constar nos seus assentamentos funcionais. Lembre-se que quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo justamente para garantir aquele critério subjetivo de análise e aplicação de futuras punições. Quais são esses critérios subjetivos, Ronaldo? Eu vou analisar os seus antecedentes, comportamental mesmo, e a sua reincidência dentro das transgressões disciplinares. Se aquele cara cometeu várias transgressões disciplinares, mas sempre recebeu uma repreensão, ele sempre vai continuar recebendo uma repreensão? Não. A administração pública, se liga na palavra, a administração pública poderá, pode, ela escolhe, é um juízo de valor, não é subjetivo, é um juízo de valor, juízo de conveniência e oportunidade. A administração pública pode aplicá-lo com base na reincidência, uma punição mais gravosa. Isso é bem legal para a gente e a gente vai resolver questões sobre isso daqui a pouco. Quem pode aplicar essa punição? As mesmas autoridades que podem aplicar a suspensão e a destituição do cargo. Essa característica aqui, fique tranquilo que você vai ver, quando a gente falar de suspensão, você vai ver quem são os caras que podem fazer isso, tá bom? Aqui na suspensão você vai ver quem são os caras que podem aplicar a repreensão. E quando? Descumprimento do dever funcional. Ele tem um dever funcional, apresentar-se para o trabalho. Qual o dever funcional? É cumprir o seu exercício, não é? Então é um dever funcional, chegar de forma assídua, né? Assiduidade no seu trabalho. Tem um horário lá para eu chegar, então eu chego lá no meu horário, saio no meu horário. Chegar mais cedo, sair mais cedo, chegar mais tarde, isso vai comprometer um pouco e é passivo de uma transgressão disciplinar para você. Mas lembre-se que é leve, então não tem um dano latente para a administração, tá? Não tem um dano latente. E outra, eu tenho que analisar as circunstâncias do fato. Imagine uma pessoa que foi trabalhar de bermuda. Não pode. Já falo para você que ela fere um certo decoro institucional. Mas as circunstâncias não fizeram com que ela tivesse aquela postura justamente para garantir o interesse público, o trabalho. E ela consegue comprovar isso para o chefe dela. Veja que eu preciso, não estou falando que ela não vai receber uma transgressão, não, tá? Não é isso. Estou falando que eu preciso analisar as circunstâncias daquela transgressão, justamente para poder ver o indivíduo e o que levou ele a cometer aquela ação ou omissão. Tranquilo? Volta aqui na tela. Então, esse deixar de frequentar, por exemplo, o curso na ANP, Academia Nacional de Polícia, que a gente sabe que o nome hoje é Escola Superior de Polícia Civil ou Escola Superior da Polícia Federal. Então, essa academia, a Academia de Polícia, ele não frequentou. Então, olha, eu vou receber uma punição. Transgressões leves previstas na lei. Fui matriculado num curso de progressão funcional. Sou escrivão, terceira classe, e vou passar para a segunda classe. A gente sabe que tem que ter um curso de progressão funcional. Fui matriculado naquele curso, mas não frequentei. Houve um dano? O dano foi mais para mim do que para a própria administração pública, né? Porque eu não vou ter a qualidade necessária para ser promovido. Vou tomar uma punição? Vou tomar uma punição de repreensão. Então veja que essa questão da punição é leve, ela não gera um dano latente para a administração pública. Tranquilo? Mas vamos para frente aqui para a gente poder trabalhar algumas questões bem legais. Agora a gente vai falar da suspensão. E quando a gente fala da suspensão, a gente está falando de uma punição de natureza grave. Lembrou? Aqui agora a gente vai ver quem pode aplicar a suspensão. E de uma forma análoga, é muito simples. Quem pode aplicar a detenção? Não, perdão. Quem pode aplicar a repreensão? Os mesmos caras que podem aplicar a suspensão. Então, se liga aqui que vai ficar fácil de a gente entender quem é quem. Lembrando que a suspensão, ela só pode chegar até 90 dias, tá? Só até 90 dias. Mas vamos lá, eu tenho uma suspensão de até 10 dias. Quem vai aplicar? Vamos marcar aqui para ficar coloridinho e ficar bem didático para a gente. Tá? Cadê a cor? 10 dias. Quem vai aplicar essa punição de até 10 dias? Não é 11 não, tá? É até 10 dias. Diretor de divisões, né? Os diretores de divisões e serviço. Então, qualquer diretor
dentro da polícia, da instituição policial, diretor de divisões, ele vai poder aplicar essa punição quando não superior a 10 dias, tá bom? De até 30 dias. Então, passou 10 dias, 11 dias, 20 dias, 28 dias, 29 dias, 30 dias, 31. Não, 31 já não pode. Até 30 dias, diretor de órgãos centrais, titulares de zonas policiais, muito comum para a área da Polícia Federal, e delegados regionais, tá? Também para a Polícia Federal, bem específico para a Polícia Federal, tranquilo? Mas os delegados, de uma forma geral, aplicam. Até 60 dias, superou 30 dias, 31 dias, 35, 40, 50, 59, 61, 62 não pode. Até 60 dias é o diretor-geral da Polícia Civil. É ele que vai aplicar, então, essa punição de suspensão. Mas vamos supor que essa suspensão seja de 61 dias. 61 dias. Superou a competência do diretor-geral. A punição de 61 dias até 90 vai ser aplicada por uma autoridade competente própria para isso. E ela vai aplicar essa punição. E é importante que a gente entenda aqui que essa pessoa, ele é a autoridade competente para aplicar a punição. Mas não há um critério de subordinação a ela. Está vendo que louco isso? A polícia ela não é subordinada a essa autoridade, ela é subordinada ao diretor. E o diretor, dentro da instituição como um todo, é subordinado ao chefe do Poder Executivo. Essa é a regra constitucional, inclusive, né? Chama o chefe do Poder Executivo. Polícia Federal, Presidente da República. Polícia Civil do Distrito Federal, Governador do Distrito Federal. Então a gente tem que ter essa linha de subordinação, justamente para poder entender. E essa autoridade não está nessa linha de subordinação, mas ele tem poder de punir. A lei traz esse poder de punir para ele, o poder disciplinar. 61 dias até 90 dias, até 90 dias. Significa que a suspensão só pode ir até 90 dias. No caso da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, estamos aqui no Distrito Federal, para quem não sabia, então, o secretário de Segurança Pública. E no caso da Polícia Federal, o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, então, pode aplicar essas punições de 61 dias a 90 dias de suspensão. É importante entender esse prazinho, tá? As questões que a gente trabalha, as questões que vocês vão ver sobre esses assuntos, sempre vai tentar te confundir em relação a esse prazo, principalmente dos 90 dias. Falando que compete aplicar uma punição de 120 dias de suspensão. Não tem essa punição. Só vai até 90. Lembre-se disso. Só vai até 90 dias a suspensão. Tranquilo? Vamos seguir o barco. Agora, quem aplica essa suspensão? Quando eu vou aplicar essa suspensão? Quando eu vou aplicar essa suspensão? Nas transgressões de natureza grave e nos casos, lembra daquele caso subjetivo que eu falei para vocês? Olha, quando reincidente. Além daquelas tipificadas de natureza grave lá, nesse rol de 67 punições de transgressões disciplinares, eu também tenho a questão da reincidência. Lembre-se, é importante que você saiba disso. Aqui não é um dever funcional. Assim, eu tenho que fazer, eu tenho que aplicar uma punição maior. Não, olha, isso aqui é um ato administrativo discricionário da autoridade competente, né? Da autoridade competente para aplicar a punição. Ela leva em consideração a reincidência e os antecedentes para poder aplicar essa punição. Então o cara foi lá, está tipificado como grave? Tá. Tem algum tipo de reincidência sobre isso? Posso aplicar uma mais grave ainda? Posso aplicar uma mais grave se ele tiver. Mas olha, pode, não é devo. Ele pode aplicar simplesmente a punição ali, uma suspensão de 10 dias. Show de bola. Depois, outra suspensão de 10 dias, um caso análogo. E depois, outra suspensão de 10 dias. Se a autoridade competente quiser utilizar a questão da reincidência para pesar mais a punição, aí ele vai fazer. Viu que é discricionário? É super discricionário. Então fique atento a isso, porque é importante. Demissão. A demissão é tenso. Demissão significa dizer
que você volta lá para sua vida de concurseiro. Você vai ter que retomar a sua vida de concurseiro e mesmo assim existe um certo impedimento para ser contratado pela administração pública em um determinado tempo. Mas vamos se ligar na norma aqui, que é o que a gente precisa entender. Quando a gente fala de demissão no Distrito Federal, que a polícia aqui, essa norma é pertinente à Polícia Civil do Distrito Federal. Quem vai demitir? Quem é a autoridade competente para demitir? É o governador. Ronaldo, quem é esse prefeito aí? Já falei e vou falar de novo para vocês. A gente está falando de uma norma de 1965, olha. Uma norma de 1965. No Distrito Federal não havia governador. A nomenclatura que aparece na norma é prefeito ainda. Você tem que fazer essa analogia. Prefeito não existe? Não, não existe mais. Mas nada mais é do que o governador. Faça essa analogia mental. Federal, com o chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? É o presidente da República. Então é muito simples, eu até prefiro aprender e ensinar dessa forma para vocês. Quem demite? Quem é o cara que pode demitir nas instituições policiais, Polícia Civil do Distrito Federal e Polícia Federal? É o seu respectivo chefe do Poder Executivo. Pronto. Agora está safo. Qual é o respectivo chefe do Poder Executivo para a Polícia Federal? O presidente da República. Quem é o respectivo chefe do Poder Executivo para a Polícia Civil do Distrito Federal? O governador. Então fica mais fácil entender que é o chefe do Poder Executivo. Não confundam, tá? Tem muita gente que confunde a Polícia Civil porque ela ser mantida e organizada pela União, aí o cara fala assim, não, é o presidente da República. Não, não é. A União vai manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal, mas a Polícia Civil continua subordinada ao gabinete do governador. O chefe mesmo, vamos dizer assim, o macrochefe da Polícia Civil, eu posso dizer que é o governador, porque é ele que nomeia o diretor-geral da Polícia Civil, por exemplo. Então esse cara, a gente tem um vínculo, inclusive, de subordinação com ele. Um vínculo de subordinação com o gabinete do governador, a governadoria. Tranquilo? Vamos seguir o barco aqui. Agora, quem aplica essas punições? Lembra que eu falei para vocês? Lá eu vou encontrar, não com esse nome, mas eu sei que é demissão. Eu sei que a demissão é gravíssimo, tá? É gravíssimo. E o que eu tenho que levar em consideração? A reincidência? Sim, a reincidência naquele sentido discricionário, tá bom? Da transgressão. Contumácia na prática de transgressões. Aqui ficou errado, deixa eu apagar um T a mais aqui para você. O que é contumácia? Tá? Contumácia é uma recorrência costumeira, tá? É um costume, é um hábito. Só que olha só como é que ele emprega a palavra, uma contumácia na prática de transgressões. O cara tem o hábito de praticar transgressões. Ó, eu não estou analisando a antecedência, os antecedentes dele, não estou analisando a reincidência. Sim. Se ele tem, olha, preste atenção. O cara toda vez toma uma repreensão. Repreensão, tomou uma suspensãozinha de 10 dias, pego a ficha de assentamentos funcionais do cara ali, aí eu vou ver ali dentro de 5 anos de polícia, o cara tem várias transgressões disciplinares. O que ele tem? Ele tem o hábito, ele tem a contumácia de praticar transgressões disciplinares. Vou poder pesar a mão? Vou poder pesar a mão, ó. Vou poder abrir um procedimento para aplicar para ele uma demissão de natureza gravíssima, tá vendo? Essa contumácia é importante. Provas do CESP, por exemplo, é legal a gente ter esse contato com essa nomenclatura diferenciada, porque geralmente eles cobram essas palavras. Então, fique atento à nomenclatura, tranquilo? Vamos para frente aqui. Na verdade, já até acabou meus slides. Então, ó, acabou aqui. Não tenho mais slides para poder passar. No conteúdo, a gente acabou. O conteúdo da norma, como eu gostaria de passar para vocês, até para a gente poder fazer um processo revisional contínuo e deixar disponível para que vocês assistam, a gente está acabando aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar só sobre resolução de questão. A gente vai resolver questões de concurso sobre isso, tá bom? Então fique atento, não deixe de buscar essas informações nos meios que estão disponíveis para você. E luz e paz. Vamos para a próxima aula. Lembre-se disso, que a gente ainda vai trabalhar a Lei 9.264 e o Decreto 30.490.
também ali no interim, de uma forma bem breve e curta, o Decreto-Lei 2266. Fique atento em relação a essas normas que a gente vai trabalhar também. Luz e paz para você e até a próxima.